o assunto de condutos forçados, né? Primeiramente a gente vai ver uma diferença de novo, só para revisar, entre condutos forçados e canais, e depois alguma coisa sobre escoamento viscoso em condutos. Bom, relembrando, né? Vocês estão vendo aí condutos forçados, que são aqueles condutos submetidos a pressão diferente da pressão atmosférica, e canais. Nessa foto, que vocês já viram antes, estão os dois presentes. Um sistema de condutos onde é a predominância de condutos forçados de pressão diferente da atmosférica, está aí, né? Representado por essa figura. Nós temos um sistema bem típico com uma cisterna e uma caixa d'água, por exemplo, né? Os condutos forçados, eles funcionam com escoamento turbulento, né? Então, todas as equações e as leis que envolvem as perdas de carga em condutos, no caso laminar foi resolvida analiticamente, em fenômenos de transporte em 1, e no caso turbulento surgiram equações com análise dimensional e muitos experimentos. Essa figura mostra que o conduto forçado ele está submetido à pressão diferente da atmosférica, no caso aqui de um conduto com o mesmo diâmetro constante, e a diferença de pressão governa esse escoamento, né? E aqui esse conduto está submetido à pressão atmosférica. No canal, então, que é esse caso, a gravidade é preponderante, e no conduto forçado, na verdade, é essa diferença de pressão. Na verdade, é a diferença, como a gente sempre tem falado na aula, de energia. O que é que acontece dentro de um conduto? Então, a diferença de pressão atua num sentido e os efeitos de resistência ao escoamento atuam no outro sentido. A partir do momento que há o equilíbrio dessas duas forças, a gente tem aí um escoamento uniforme, ou seja, sem aceleração. A gravidade nesse processo ela é desprezível, apesar do seu efeito não é nulo, mas é desprezível quando comparado às pressões. Bom, sobre escoamentos laminares e turbulentos, basta lembrar, né, da famosa experiência de Reynolds, onde você vê aí uma transição de um escoamento laminar, com o número de Reynolds pequenos, e escoamento de transição, escoamento turbulento, ou seja, quando não há mais essas camadas perfiladas, como está representado aqui nesse desenho, mas uma coisa macro, né? Uma desordem macro que a gente consegue ver quando a gente injeta um corante. Aí está o número de Reynolds novamente, e como sempre a gente coloca o número de Reynolds para vocês, né? Se vocês monitorarem, por exemplo, a velocidade no eixo X, sendo X essa direção longitudinal ao longo do conduto, vocês vão ver que no escoamento laminar a velocidade instantânea é praticamente a mesma, né? Há uma transição com alguma aleatoriedade e depois o escoamento turbulento com essa aleatoriedade toda. No entanto, né, a velocidade média é constante, né? E não tem a velocidade média no eixo nem Z nem Y, somente no eixo X, por isso que a gente considera escoamento unidimensional. A gente vê essa figura, casos onde como é que se comporta o escoamento turbulento, né? Num conduto que vem logo a jusante ou seja, vem depois de uma saída da água do reservatório. A gente tem uma aceleração aqui, uma mudança de perfil de velocidade, depois o perfil de velocidade fica completamente desenvolvido, depois torna a mudar aqui o perfil de velocidade nessa curva, e aqui nesse outro trecho também tem um escoamento completamente desenvolvido. Nesses trechos de escoamento completamente desenvolvido, essas tensões de cisalhamento e o atrito entre as partículas de fluido é que geram a perda de energia ou perda de carga. Nesses trechos onde não há escoamento desenvolvido, na verdade é a geometria que governa a perda de energia. Então, aqui nessa curva, né? Há um comprimento de entrada aqui, até onde a influência dessa entrada é significativa, da mesma forma que há um comprimento aqui, aonde essa curva influencia. Como está sendo mostrado aí no slide, né? Então, por que ocorre? Porque no escoamento laminar
a gente não percebe algumas coisas que percebe no turbulento? Porque no escoamento laminar, você, apesar de haver uma transferência de quantidade de movimento, essa transferência é no nível de molécula, é um fenômeno microscópico. Enquanto no escoamento turbulento, né, a transferência de quantidade de movimento se dá no nível macro, a gente vê. Né? Então, no escoamento laminar, do ponto de vista macro, a gente vê essas camadas. Mas no escoamento turbulento, não. A gente vê uma certa desordem. Né? Todas essas características que a gente tem falado de perfil de velocidade, tensão de cisalhamento, elas são importantes por quê? Porque são elas que são determinantes para a perda de carga. Tá? O perfil de velocidade, a distribuição da tensão de cisalhamento ao longo de uma seção transversal, ela é fácil de determinar no escoamento laminar, mas por não existir uma teoria rigorosa matemática do escoamento turbulento, elas precisam da ajuda dos experimentos. Tá? Então, obrigado, esse é o fim do vídeo 4.